Tá aparecendo a apresentação? Luana, Tá aparecendo. tu tem que ficar com o teu microfone ligado, não? Bom, vamos começar. Boa tarde. O artigo que a gente vai abordar e mostrar para vocês é esse daqui, que tem como o título Efeito da predação no desenvolvimento inicial da comunidade incrustante na região da Urca, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. A dupla é composta pela Luana Rodrigues e eu, Sofia Rufino. Bom, de introduçãozinha aqui, eu trouxe só um conceito, definiçãozinha do que é predação. Predatismo ou predação é uma relação ecológica interespecífica desarmônica, uma relação ecológica em que apenas uma espécie é beneficiada. Nesse tipo de interação, indivíduos de uma espécie é o predador, onde ele vai matar e se alimentar de um outro indivíduo, de uma outra espécie, onde essa espécie é a presa. Objetivo do artigo. Esse artigo teve como objetivo verificar o efeito da predação por peixes sobre o desenvolvimento inicial da comunidade incrustante na região da Urca. E também o artigo tem por objetivo responder essas três questões, essas três indagações aqui. A predação por peixes interfere no estabelecimento inicial da comunidade? Em que momento do desenvolvimento o efeito da predação é evidenciado? De que forma os predadores influenciam no desenvolvimento? Agora, falando dos materiais e métodos, o material e método usado nesse artigo, o primeiro é a área de estudo. O local escolhido para o desenvolvimento do experimento localiza-se na região da Urca, situado próximo à entrada da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Aí tem as coordenadas do local e embaixo tem a imagem da região que foi delimitada para o experimento. Continuando, falando ainda de material e métodos, outro material e método usado foi o desenho experimental. Para o estudo da comunidade incrustante, utiliza-se um compensado naval. Mais na frente eu vou mostrar a imagenzinha do compensado naval. Eles são inseridos verticalmente em diversos tipos de gaiola de alumínio. Esse tipo de gaiola de alumínio é um método bastante usado, mas tem outros autores que defendem o uso de outro tipo de material, né? Com o objetivo de propor a redução da luminosidade, proporcionada pelas gaiolas de alumínio. E também vou falar desse tipo de material. Assim, as gaiolas são revestidas com telas de aço galvanizado. Foram usados 3 tipos de gaiola, cada gaiola de acordo com o objetivo que ela desejava com a instalação dela. Aí eu vou explicar bem direitinho aqui agora. Continuando, tinha gaiolas que tinham o objetivo de barrar o fluxo de luz, barrar a luz, né? E nessas gaiolas foram colocado uma tela na parte superior da gaiola. Tem aí na imagenzinha, aqui abaixo, onde tem o nome luz. No meio da gaiola tem o pedaço de... voltando aqui, o pedaço de compensado naval, e em cima da gaiola tem a telazinha. Aí temos a gaiola também com o intuito de tratamento de corrente. Nessas gaiolas, para impedir as correntes, foi colocadas telas cobrindo as laterais, que é aqui, esse modelozinho aqui, que tem aqui em cima com o nome corrente. Essa gaiola aí, ela foi projetada com o intuito de tratar as correntes.
E aí, a primeira imagenzinha aí, que fala do controle, se trata do compensado naval. Aí, no segundo exemplo, tem o modelo da gaiola que barra a corrente. E no terceiro, aqui embaixo, quadradinho, tem o modelo da gaiola que barra a luz. E aqui no canto tem o modelo da gaiola em si, completa, toda montada. Agora, indo para o tratamento e análise dos dados. Bom, a análise da comunidade foi realizada quinzenalmente de forma não destrutiva, né? Não destruiu as gaiolas. Determinava-se a porcentagem de cobertura dos organismos césseis através de um método de pontuação desse autor aí. Eu não sei muito bem pronunciar o nome dele, mas deve ser Sutherland, uma coisa assim. Aí, simultaneamente, era realizada a limpeza das telas e das gaiolas, né? Porque elas ficavam elevadas por organismos incrustantes. Eventualmente, eram capturados peixes que estavam associados à comunidade incrustante para analisar o seu conteúdo digestivo. Aí, continuando, para classificar as comunidades com relação aos diversos tratamentos e aos estágios de desenvolvimento dela, foi realizado o índice de Morningstar, indicado por esse autor aí. Não sei, eu acho que é Wanda ou Wanda. Continuando. E aí, agora é a Luana que vai apresentar. Bom, falando um pouco sobre os resultados do artigo, os principais organismos, né, que foram encontrados nessas gaiolas, nesses painéis, foram os briozoários, que é a espécie Bagula niritina, o hidrozoário Umbrelia dicotomon, os balanídeos e serpulídeos. Vai passar. Travou, foi? Pronto. Pronto. Esses foram os colonizadores, né? Os organismos que colonizaram esses painéis. E os colonizadores iniciais foram os hidrozoários. Eles foram o principal grupo encontrado nos primeiros 15 dias. Eles tinham uma cobertura de cerca de 50% em todos os painéis. Já nos 45 dias foram os serpulídeos, os que substituíram, tornando-se dominante tanto nos painéis de luz quanto nos de corrente, como nos de gaiola. Já os balanídeos e os briozoários, apesar deles estarem, né, presentes nos painéis inicialmente, eles entraram mais em destaque ao final do experimento. Foi obtido predominância deles no tratamento controle, corrente e luz, isso dos balanídeos e os briozoários nos painéis gaiola. Bom, aqui é os gráficos, né, que tem no artigo, que eles vão ilustrar um pouco sobre como está cada espécie em cada tipo de tratamento, no tratamento corrente, luz, o controle gaiola, e a gente pode observar aqui que cada cor corresponde a uma espécie, e no decorrer dos dias, isso vai mudando. No caso aqui, nos 15 primeiros dias, a gente pode observar que as espécies que mais predominavam eram os hidrozoários, como eu já tinha mencionado antes. Depois, nos 15 dias, houve um balanceamento entre os hidrozoários e os serpulídeos, e foi a partir desse momento que eles começaram a substituir os hidrozoários, e assim vai. Ao decorrer dos dias, vai havendo modificações. Pode passar. Bom, esse dendrograma que a gente acabou de ver, dendrograma, ele evidenciou 3 grupos.
a partir do índice de similaridade dos resultados, né? Ele indicou que no primeiro e no segundo mês formaram um grupo com hidrozoários e serpulídeos que predominavam nesse período, sem evidências de qualquer efeito dos tratamentos, ou seja, a questão da luz ou a questão da corrente das marés ou até mesmo do tratamento gaiola não influenciou, né, a porcentagem desses grupos nos primeiros 2 meses. Já o outro grupo, ele se evidencia nos 75 dias, quando os serpulídeos eles vão substituir os balanídeos, exceto no tratamento gaiola. E o terceiro grupo, ele é formado nos 4 meses, quando os serpulídeos são substituídos pelos briozoários, formando os painéis gaiola como um grupo à parte. Pode ser, esses grupos, 3 grupos que eu acabei de citar, vai ser melhor evidenciado na próxima imagem. Pronto, nessa imagem ela evidencia cada um dos 3 grupos. O grupo 1 a gente pode observar que está mostrando todos os tipos de tratamento. No grupo 2, todos os tratamentos, exceto o gaiola. E o grupo 3 é formado apenas pelo tratamento gaiola. Vou passar. Bom, o painel 3, que ele era o painel de tratamento controle, foi observado nesse painel, como a Sofia já falou, alguns peixes, que esses mesmos foram até capturados para fins de estudo, né? No painel 3, excepcionalmente, que era o de controle, foi observada a desova de peixes da família Blenidae a partir do primeiro mês de imersão. A partir do primeiro mês onde começou o experimento, que houve a imersão dos painéis, já se observou-se a desova desses peixes. Bom, no segundo mês, eles apresentaram cobertura de cerca de 92% dos painéis, do painel controle, isso a questão da desova, né? Eliminando os serpulídeos e os balanídeos desse painel, que eram dominantes nos demais painéis. Já nos 75 dias, a desova foi substituída por algas clorífitas e pelos hidrozoários Umbrelia dicotomos. Mas ao final do experimento foram observados também serpulídeos e balanídeos e as assídias coloniais. Como a gente pode ver, não só os organismos incrustantes foram encontrados nesse painel, mas tanto algas clorífitas como as assídias coloniais, como também a desova desses peixes. Pode passar. Bom, esse gráfico ele vai demonstrar um pouco da colonização, né, desses painéis, só que incluindo esses outros fatores que foram citados. Essas algas clorofitas, a desova e os organismos da família Acidiacea e os outros organismos incrustantes, né? É só para a gente ter mais ou menos uma noção de como ficou com a inclusão desses outros grupos ao longo desses dias. Pode passar. Bom, ao analisar, né, o conteúdo digestivo dos peixes, foram obtidos esses dados aqui que está nesse gráfico, porque eles pegaram foi analisado esse material, porque eles queriam entender um pouco como era a alimentação desse peixe e de que forma a predação desses peixes ia influenciar no desenvolvimento ou não dos organismos incrustantes naqueles painéis, que é o objetivo do artigo, né, do trabalho. Bom, aqui mostra, né, o gráfico que demonstra que os principais organismos que faziam parte da dieta desses peixes eram os hidrozoários, os briozoários, os serpulídeos, os balanídeos e os
anfípodas e 6% a desova, né? Que é a desova dos organismos também. Vou passar. Bom, já, né, explorando um pouco da discussão do artigo, as estratégias, ele demonstrou que as estratégias satisfatórias dos grupos estudados, como, por exemplo, o crescimento rápido, o tamanho pequeno deles, o ciclo de vida curto que eles apresentavam e a alta dispersão larval, contribuiu bastante para, né, para a eficácia, para essa rápida e também para a eficácia na colonização desses ambientes artificiais. Foram os painéis, no caso. Já o hidrozoário, o Ombrella de Cottoman, ele foi o principal colonizador, como eu já mencionei, ele foi o principal colonizador inicialmente, né, dos substratos, tanto por conta das suas características, por ele ser um organismo colonial, e por sua forma delgada, que permitiu que tem um crescimento através de estolão, e permitiram a sua rápida colonização nesses substratos. Já os serpulídeos e os balanídeos aparecem nos meses posteriores de forma mais predominante, não que eles não apareçam no início, inicialmente. Pode passar. A predação pelos peixes ela só foi observada nos 75 dias, a porcentagem de cobertura dos serpulídeos nos painéis que estavam expostos se diferenciou no tratamento gaiola. Ou seja, no tratamento gaiola, esses organismos incrustantes, eles estavam mais protegidos dos peixes e já nos painéis que estavam expostos, ocorreu a diminuição da porcentagem dessa espécie de serpulídeos. Ao final do experimento, também foram observados 2 grupos de dominância. Os balanídeos, que estavam nos painéis expostos à predação, e os briozoários nos painéis protegidos. O que indica que a predação ela redireciona o processo sucessional, conduzindo à formação das comunidades diferentes. Ou seja, quando se observou-se a ausência de predadores, os serpulídeos, que eles eram tidos como um grupo superior aos balanídeos, eles se tornaram predominantes. Já quando havia a predação era presente, os serpulídeos eles são removidos daquele local, né, pela predação dos peixes, permitindo o crescimento dos balanídeos naquele local. Daí houve todo um redirecionamento do processo sucessional e permitiu, né, a formação dessa comunidade diferente, que seriam os balanídeos. Já os serpulídeos e os briozoários, eles sofrem bastante com a presença dos predadores. Pode passar. Observou-se também que o efeito da predação ele variou de acordo com o processo sucessional, né, como eu já falei. Pois nos estágios iniciais, as comunidades nos diversos tratamentos, elas eram bem semelhantes à questão da sua presença, né? Mas a partir do 3º mês, que foi quando começou a predação, né, pelos peixes, começaram a se diferenciar. Além da predação, a estratégia reprodutiva desses peixes, que era a desova no caso, ela também interferiu diretamente no desenvolvimento dessas comunidades, pois ela retardou esse desenvolvimento por cerca de 3 meses, quando então só começou a colonização do hidrozoário Ombrella de Cottoman a partir dos 3 meses. Bom, concluindo, o seguinte estudo ele concluiu que o desenvolvimento inicial dessas comunidades são modificados tanto pela predação desses peixes sobre as presas que são tidas como superiores e outras que permitem, e assim permitindo a colonização por outras espécies, ou então através da desova, que ela vai retardar esse desenvolvimento desses indivíduos, e assim
a gente conclui que a predação, tanto a predação quanto a forma de reprodução dos peixes, interferiu diretamente nesse desenvolvimento desses organismos incrustantes. Bom, é só isso e obrigada.